O diabetes e a prótese de quadril. Qual a relação? Olá, meu nome é Lucas Tudium, sou médico ortopedista especialista em cirurgia do quadril. Somos um amontoado de células, células de todos os tipos. Células nervosas formando o cérebro e os nervos, células hepáticas formando o fígado, células epiteliais formando a pele e células ósseas formando o sistema esquelético. Quando falamos de energia para a sobrevivência, são essas células que precisam de energia. E uma das fontes de energia é a glicose. O alimento entra no sistema digestivo pela boca, atravessa o esôfago, o estômago e os intestinos, quando será quebrado em moléculas menores de glicose e vai ser absorvida no sistema circulatório, o sangue. O sangue é o meio de transporte que carregará esse tipo de energia a todas as células referidas, para todos os cantos do corpo, da unha do pé até o último fio de cabelo. Para que essa molécula de glicose que estava no intestino entrou no sangue e do sangue entre na célula, necessitamos de um hormônio chamado insulina. A insulina é um hormônio produzido no pâncreas, que é um órgão, e quem determina a sua produção e liberação no sangue é a própria glicose no sangue. Quando há glicose no sangue, há a produção e liberação de insulina. Nesse momento, duas situações são possíveis. Ou o paciente não produz a insulina, que é o diabetes tipo 1, ou então o paciente consegue produzir a insulina, porém as suas células não reagem ao hormônio, que é o diabetes tipo 2. Isso é o diabetes, que é um defeito da metabolização da glicose, seja pela falta da insulina, seja pela resistência celular ao hormônio. Um dos sistemas corporais mais acometidos pelo diabetes é o vascular, o dos vasos corporais. Se esse vaso estiver no cérebro, pode ocorrer um AVC. Se esse grande vaso estiver no coração, pode ocorrer um infarto. Ou se esse grande vaso estiver no membro inferior, pode ocorrer uma oclusão arterial periférica. Já o envolvimento de pequenos vasos pode ocorrer no nervo, gerando uma perda de sensibilidade. Pode ocorrer também o acometimento de vasos do olho, causando uma retinopatia, ou então pequenos vasos que chegam aos rins, repercutindo em uma pressão alta, por exemplo. Mas por que o ortopedista está falando em diabetes? Aonde ele quer chegar? O diabetes no paciente com artrose de quadril e indicação de prótese é absolutamente relevante. Em relação à oclusão arterial periférica, o paciente já operado vai começar a caminhar no pós-operatório imediato. E caso ele tenha uma oclusão arterial periférica, ele apresentará dor no membro inferior, e não por causa da prótese, e sim porque o sangue não está chegando à musculatura. A dor é de origem muscular. O diabetes e os ossos. Os pequenos vasos que nutrem os ossos estão comprometidos, gerando fraqueza óssea e dificuldade na consolidação das fraturas. Há mais osso sendo reabsorvido do que sendo formado. Isso afeta o crescimento do osso, inclusive para dentro dos implantes que foram recém-colocados, gerando possivelmente uma soltura desses implantes. A fraqueza óssea pode gerar uma possibilidade de fratura, seja no período pré-operatório, porque o paciente mexe pouco o quadril, aumentando a chance de fratura, principalmente trocantérica e subtrocanteriana, e também durante a cirurgia, na colocação dos implantes. O diabetes e os olhos. O pequeno vaso que nutre a retina do olho pode estar comprometido, aumentando a chance de cegueira, e dessa forma o paciente tem uma maior chance de queda ao solo, tirando a prótese do lugar, chamado luxação de prótese, ou então uma fratura em meio à prótese, uma fratura periprotética. O diabetes e o sistema nervoso. O diabetes, alterando a sensibilidade dos membros inferiores do paciente, altera o padrão de marcha, diminuindo a velocidade com que esse paciente fará a evolução da cirurgia. Da mesma forma, aumenta a chance do paciente ter uma lesão no pé. O paciente diabético rotineiramente tem que olhar os pés à procura de alguma lesão que pode infectar, pode gerar uma osteomielite e pode gerar uma infecção à distância, acometendo a prótese. O diabetes e o sistema imunológico. O diabetes prejudica a ação dos leucócitos, que são células de defesa do corpo humano, gerando imunodepressão e possivelmente infecções oportunistas. Essa infecção pode ocorrer em diversos sistemas do corpo, podendo ser uma pneumonia ou então uma infecção de trato urinário. Mesmo sendo um sítio infeccioso à distância, aumenta a chance de infecção da prótese. O diabetes, os rins e a coagulação sanguínea. O diabetes afeta os pequenos vasos que nutrem as células renais, podendo causar inclusive pressão alta no paciente. Da mesma forma, afeta a função das plaquetas, que são componentes do sangue,
afeta os fatores de coagulação e também a parte interna do vaso, chamado endotélio. Todos esses fatores aumentam a chance de sangramento no pós-operatório, pois há dificuldade na formação do trombo e a pressão alta ajuda a aumentar o sangramento. A perda de sangue no pós-operatório aumenta a chance de transfusão sanguínea. O diabetes, a pele e a cicatrização. Os capilares, que são pequenos vasos da pele, também estão comprometidos, gerando dificuldade de cicatrização, deiscência de sutura e possivelmente infecção do sítio cirúrgico. A pele sofre para cicatrizar, podendo ficar aberta, inclusive para micro-organismos entrarem e infectarem a prótese. O diabetes e o coração. Caso o grande vaso acometido seja o vaso do coração, chamado coronária, aumenta a chance de ocorrer um infarto, principalmente durante a cirurgia. Logo, a avaliação cardíaca é de fundamental importância. O diabetes, a internação hospitalar e os gastos financeiros. O tempo de internação hospitalar é aumentado, principalmente nos diabéticos descontrolados. Mas esse desfecho é causa ou é consequência? Parece que um fator alimenta o outro, gerando um ciclo vicioso. Por todos os fatores acima descritos, o paciente diabético tem uma chance maior de sofrer uma revisão de prótese, que nada mais é quando os implantes da primeira cirurgia falham e necessitam ser trocados. O tratamento do diabetes passa por múltiplos fatores, visando o controle da glicemia no sangue. A alimentação adequada do paciente é de fundamental importância, evitando alimentos que gerem uma hiperglicemia. A atividade física deve ser regular e há necessidade da educação e conscientização sobre bons hábitos de vida. Em relação à prótese de quadril, a anamnese e o exame físico são a parte inicial desses cuidados. Necessito palpar os pulsos periféricos do paciente à procura de alguma oclusão arterial. O paciente necessita visitar um oftalmologista à procura de retinopatias e início de cegueira. Da mesma forma, passar por uma avaliação cardiológica à procura de coronariopatias e assim diminuindo a incidência de um infarto. O controle da glicemia deve ser feito no período pré-operatório e também durante a internação hospitalar, para evitar o prolongamento de uma estadia e a chance de uma complicação. O controle da pressão arterial também deve ser feito no momento pré-operatório e também durante a internação hospitalar. A realização de incisões cirúrgicas deve ser proporcional ao tamanho do paciente, pois incisões pequenas de pele geram sofrimento em uma pele que já possui baixa vascularização, aumentando a taxa de deiscência de sutura e infecção do sítio cirúrgico. Devo atentar também à osteopenia, à fraqueza óssea e aos movimentos do membro inferior do paciente durante a cirurgia. Movimentos bruscos durante a cirurgia podem gerar fraturas. E a utilização do curativo a vácuo para isolar o local operado e também a roupa de exaustão corporal, para diminuir a chance de contaminação realizada pela equipe cirúrgica. Dúvidas sobre prótese de quadril? Marque uma consulta pelo 3014 0830 e vamos conversar.